Oi, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu sou médica e também mãe da estrelinha Marcos Vinícius, que faleceu há 6 meses. E eu quero compartilhar hoje com você esse vídeo, trazendo algumas informações sobre o luto. Eu acho bastante pertinente esse tema, nesse mês de conscientização sobre a síndrome de Edward, sobretudo para que haja uma explicação sobre o processo do enlutamento normal, o luto normal, e o processo que pode ser uma complicação do luto, que a gente consideraria como um luto patológico. Que aí entra no caso, né, o aparecimento do que Freud vai chamar de melancolia, que pra gente seria a depressão. A gente sabe que quando as famílias elas são surpreendidas com o diagnóstico da trissomia do 18, elas passam por alguns lutos no decorrer da trajetória. O primeiro luto seria com a descoberta em si da síndrome, e esse luto a maioria das famílias vai vivenciar no decorrer da gestação, porém algumas outras famílias vão vivenciar após o nascimento do filho. Esse momento ele é recheado de uma certa, vamos dizer assim, situação de dúvida, de preocupações, de medos e angústias relativas à nova realidade que se enfrenta. E a gente considera como um luto porque, na verdade, perde-se aquela idealização inicial de um sonho, né? Uma criança que foi sonhada, planejada para aquele seio familiar e, de repente, descobre-se que essa criança é uma criança atípica, né? Então, esse é o primeiro processo de enlutamento que a maioria das famílias passa. O segundo processo de enlutamento que alguns pais vão passar é relativo ao desenvolvimento do filho, né? Que aí no que diz respeito a algumas frustrações que podem acontecer ao se descobrir certas limitações daquela criança. Então, seja limitações médicas, limitações cognitivas, enfim. Então, essas pequenas frustrações que podem acontecer, e é normal que isso aconteça, são também, né, outras modalidades de lutos que aos pouquinhos vai sendo vivido pelas famílias. E a terceira modalidade, que não todos, mas alguns pais passam, é a modalidade da perda do filho em si, né? Esse processo de perda do filho, a gente considera como a experiência mais dolorosa da vida do ser humano. É um processo bastante complicado e, vamos dizer assim, a elaboração desse luto é uma elaboração lenta e dolorosa, né? Não existe um tempo para que seja finalizado o processo do luto. A gente fala que o amor de pais para filhos é um amor que a gente considera como um amor ágape, que é um amor semelhante ao amor de Deus pela humanidade, né? Para quem acredita em Deus. E então essa perda do filho é um processo que algumas famílias vão demorar muito tempo para passar por esse luto. Mas enfim, vamos começar a falar sobre o luto, né? Então, o luto, ele é definido como uma tarefa psíquica, um trabalho psíquico lento e doloroso de aceitação de uma perda subjetiva de amor. Esse trabalho psíquico de elaboração dessa perda, ele perpassa por 5 fases, mas observa, essas fases, elas são fases que foram criadas para poder facilitar o entendimento do processo, mas não há linearidade, não há assim, uma sequência. Não existe assim, a pessoa tá passando por uma fase, depois ela vai passar por outra. Não, as fases elas se confundem. E não necessariamente as pessoas precisam passar por todas as fases. Elas podem passar por 3, 4 dessas fases, às vezes até 2, até ocorrer a aceitação.
Mas é importante essa divisão porque são fases marcadas por determinadas características. Então, essa primeira fase, que seria a fase da negação, observa-se uma tentativa inconsciente de negar aquele problema. Então, o indivíduo ele tenta encontrar um jeito de não entrar em contato com aquela realidade. É muito comum nessa fase algumas pessoas não quererem falar sobre o assunto, quererem ocupar a cabeça, como se fosse uma tentativa de não conceber aquela realidade que está acontecendo. A segunda fase, que seria a fase da raiva, ela é marcada por um sentimento de injustiça e revolta com o mundo, com Deus, né? A pessoa ela não se conforma por estar passando por isso. A terceira fase, que seria a fase da barganha, essa fase é a fase conhecida como a fase da negociação. Então, negocia-se com quem? Negocia-se com Deus, negocia-se consigo próprio. E essa negociação seria uma tentativa de sair daquela situação. Não seria em si uma negociação no sentido de vamos dizer assim, não é o sair da situação, não entende-se, por exemplo, eu quero que meu filho que faleceu volte. Muitas vezes ela é discreta. Vou dar um exemplo meu. No meu processo de enlutamento, eu passei pela fase da barganha, ela foi bastante marcada, mas a barganha que eu fazia era relativa a um sonho, a uma necessidade de sentir o meu filho próximo. Então, todos os dias eu pedia muito um sonho, eu pedia a Deus um sonho que eu pudesse sonhar com ele, um sonho real, e que através desse sonho eu sentisse ele próximo a mim. Então, cada um vai vivenciar de uma forma essa fase da barganha, mas seria essa fase marcada pela negociação. A quarta fase, então, que é chamada de fase da tristeza, é quando a pessoa ela se retira do mundo e ela volta-se para o mundo interno, com um sentimento de impotência e um sentimento de melancolia. Esse sentimento de melancolia, ele é bastante perceptível por quem está ao redor dessa pessoa. E é interessante que a pessoa nessa fase, ela tende a interessar apenas por assuntos que remetem àquela perda daquele eu falo objeto de amor, mas no sentido psíquico, né? Só interessa para aquela pessoa assuntos relativos ao objeto de amor perdido. A última fase, que seria a fase da aceitação, é uma fase que, assim, é quando a pessoa, ela não tem mais o desespero dessas 4 fases iniciais que eu falei. Então, a pessoa, ela tem um retorno da energia para poder prosseguir, né? E aos poucos retomar esse ritmo complexo da vida. Quer dizer que a pessoa não vai chorar mais depois que ela aceitar? Quer dizer que ela não vai ser pega por sentimentos ocasionais de tristeza e raiva? Não quer dizer isso. A pessoa na fase da aceitação, ela continua passando, vamos dizer assim, por processos de volta de pensamentos, de algumas coisas, mas não há o desespero. E essa aceitação leva a pessoa a conseguir prosseguir, então, com a vida. E espera-se que com o tempo as lágrimas e as palavras elas vão se gastando espontaneamente. Percebe que a aceitação não é dizer assim, o tempo cura, não. O tempo, na verdade, ele tira o incurável do centro das atenções. Então, mais ou menos por aí seria a aceitação do luto. Então, o luto, ele é um processo que ele tem que ser vivido, é um processo que é igual você não pode tirar uma borboleta, uma lagarta do casulo, certo? Então,
porque senão se você tirar a lagarta do casulo, ela vai morrer, né? Você tirou ela ali antes da hora. A mesma coisa o luto. É um processo doloroso, é um processo lento, mas é importante que a pessoa passe por essas fases para poder ter essa aceitação. Como se diz, a vida cobra cada choro não dado, né? E a verdade é essa mesmo. A gente deve viver o luto, apesar de doloroso. E aí, eu gostaria de falar também a importância do acompanhamento profissional, né? Sobretudo aqueles profissionais da área de saúde mental, seja psicólogos, médicos, enfim, os profissionais, eles atuam sobretudo no reconhecimento dessas fases, de saber exatamente onde aquele indivíduo, em qual fase aquele indivíduo ele se encontra, e também no reconhecimento desse luto complicado. E aí, esse luto complicado, que é quando surge a melancolia ou a depressão, que eu falei com vocês, como que seria a marca dele? Então, a depressão, ela vai resultar de uma perda de energia, perda de energia vital, que a gente fala. É uma incapacidade de aceitação daquela perda. E essa incapacidade, ela faz com que o indivíduo não consiga ver um mecanismo de substituição. Esse mecanismo de substituição, ele está muito relacionado ao que Freud fala. Não seria, no caso, substituir um filho, que é algo insubstituível, mas no caso, substituir, de repente, o amor daquele filho. Então, por exemplo, eu não posso mais amar o meu filho porque o meu filho não se encontra mais aqui. Eu consigo amar espiritualmente, o vínculo, né, entre pais e filhos, ele é eterno e tudo mais, mas aquela manifestação eu não consigo por ter perdido. E aí, nesse sentido, a substituição, ela entra como aquela tentativa de passar esse amor para outro, certo? Seria outro filho? Não, não seria outro filho. Seria um amor que de repente ficou ali guardado, mas que ele possa ser transferido para outra pessoa. Freud vai chamar de libido, que seria um prazer, assim, uma libido, um amor, para que ele possa ser repassado. E aí, na depressão, quando não consegue-se esse mecanismo de substituição, concebe-se então uma morte do eu. O eu morreu junto com a perda do objeto de amor. E aí, nesse caso, a depressão, se não bem tratada e acompanhada, ela pode ser muito perigosa para o indivíduo, né? A gente sabe aí de alguns relatos, né, de pessoas que ficam bastante comprometidas, né? A saúde bastante comprometida por conta da depressão. Então, como eu disse, né, não há um tempo limite para elaboração desse luto, mas é muito importante que se aborde sobre o que não fazer e o que o que não se deve fazer na elaboração de um luto. Bom, o que não se deve fazer é calar uma angústia. Então, toda vez que a pessoa sente uma angústia, ela precisa falar sobre aquela angústia. Ela não pode calar aquela voz inconsciente que está ali gritando. Aquela voz inconsciente que está ali gritando, ela vai gritar de forma sutil até ela ser ouvida. E nesse momento é importante perceber a importância das redes de apoio. E aí as redes de apoio, cada pessoa vai ter as suas próprias, seja amigos, familiares, seja a igreja, seja, no caso, redes profissionais. E aí, no caso, eu já vou até exaltar também a questão da associação da síndrome de amor, né, por favorecer esse acolhimento, esse apoio, essa troca de informação entre as famílias,
que eu acho extremamente importante, sobretudo naqueles casos que é preciso desenlutar os pais que estão com filhos vivos, né? Então, eu penso sempre assim que a família que tem um filho vivo, seja na barriga ou seja dentro de casa, ela não deve se enlutar. Na verdade, ela se enluta, mas ela precisa passar por esse enlutamento, ela precisa aceitar aquela realidade, né? Porque o filho tá ali, tá vivo. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, medos, angústias e preocupações, mas aí tem essa questão da rede de apoio, né? Essa troca de experiência, esse dividir angústias, que é extremamente importante, né? Então, essa rede de apoio, na verdade, ela vai servir de suporte para aquela pessoa que está passando por um momento de fragilidade, né? Até que aquela pessoa que foi contaminada pela síndrome do amor, que ela possa também desempenhar o seu papel fundamental na vida, que é o quê? Ser uma fábrica de amor. Então eu brinco com as minhas companheiras de gestação que a partir do momento que a gente é contaminado assim pela síndrome do amor, nós passamos a ser também fábricas desse amor. Todo o amor que precisamos receber, que recebemos no decorrer da vivência de todo esse processo, né? De elaboração desse diagnóstico e de todas as implicações relativas a ele, nós passamos também a ser fábricas de amor, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de falar aqui hoje. Peço desculpa qualquer coisa, agradeço imensamente o convite de poder participar dessa formação, né? Nesse mês de conscientização da síndrome de Edward. É um assunto bastante complexo, difícil de sintetizar em alguns minutos, mas eu acredito que talvez eu tenha explicado um pouco sobre a questão do luto. Um grande abraço para vocês, muita luz para todos nós.